Salve, gurizada! Como é que vocês estão por aí? Primeira aula de agosto, então. No segundo ano, a gente trabalha dentro da disciplina de artes com as linguagens das artes. Que linguagens são essas, né? Primeiro a gente tem que pensar no seguinte. Nós temos aquelas linguagens clássicas das artes, né? Que todos vocês conhecem. Que são, né? Vamos citar algumas aqui, só para vocês entenderem melhor. A gente tem lá desenho, pintura, a escultura, tem o teatro, a dança, música. Todas essas são linguagens das artes. Algumas visuais e outras não. Embora a gente possa entrar numa discussão mais filosófica sobre como a música e a dança acabam sendo meio que conectadas pelas artes visuais. Tem gente que acha que a música é só uma arte sonora, não visual, mas eu tenho outras convicções a respeito disso, né? Eu acho que a gente consegue também criar imagens na nossa cabeça quando a gente está escutando alguma coisa. Mas enfim, pois então, né? Só que existem outras linguagens, né? E já podemos dizer que algumas dessas já são mais antigas, das mais jovens já são bem antigas. Eu quero apresentar algumas das linguagens que surgiram nos últimos 200 anos para cá, né? São linguagens que surgiram ali do final do século XIX para cá e algumas mais recentes que surgiram nos anos 60 em diante e que continuam se modificando até hoje. Então são linguagens que a gente às vezes não está muito familiarizado, são coisas que às vezes a gente vê numa reportagem de televisão, até por conta de não ter um museu, uma galeria, uma casa de cultura ou coisa que abrigue exposições, né, que traga obras e exposições de artistas mais contemporâneos, a gente acaba não tendo tanto contato, né, com esse tipo de obra. Mas em centros maiores, né, a gente vê exposições de artistas contemporâneos e que pouco se trabalha com desenho, com pintura, com dança, enfim. Meio que esse pessoal acabou assimilando como referências, né, essas linguagens mais antigas das artes, né, se apoderando delas e também criando uma nova forma de se expressar através dessas linguagens. E uma coisa que a gente tem que ter com isso memorizado na cabeça de vocês é que uma linguagem é uma maneira de se expressar. Além das linguagens que eu estou falando para vocês aqui, das artes visuais e não visuais também, existem outras linguagens. Então tem a linguagem da escrita, a linguagem dos sons, né? A escrita em braille, código Morse, enfim. N outros tipos de linguagem. São linguagens também. Então nós vamos pegar no seguinte, duas linguagens que a gente vai trabalhar no início, que são a fotografia e o cinema. Então eu não consigo desassociar essas duas linguagens porque elas são intrínsecas, né? Elas estão interligadas completamente, né? Por que a gente fala isso, né? Que o cinema e a fotografia estão interligados, né? Porque é quase como se fosse um a evolução do outro, né? Ou melhor, que o cinema seja a evolução da fotografia. Na verdade, o que o cinema fez foi colocar a imagem em movimento. Quando a fotografia surgiu, né, lá em 1826, já haviam sido feitos vários experimentos anteriormente. Então, esses experimentos vieram acontecendo desde a criação da câmara escura, né, que era um objeto que servia para ajudar pintores lá do Renascimento, para fazer pinturas de retratos e tudo mais. E essa câmara escura ela foi se aperfeiçoando e foi diminuindo de tamanho também ao longo dos séculos e tal, e até que se conseguiu gravar, registrar a imagem num pedaço de papel. E quem conseguiu fazer isso foi o Daguerre. E isso lá no finalzinho do século XIX. Então a gente tem lá 1826, 1820 e poucos e tal. Foi quando o Daguerre conseguiu colocar essa imagem fixada no papel. A partir daí, começaram outros experimentos, né? Outras pessoas também estavam pesquisando sobre isso e encontraram outros recursos, né? E foram avançando nesse sentido, né? E até que a gente chega lá no início do século XX e a gente tem a invenção do cinema, né? Daquela imagem que tinha sido registrada, né? Fixada no papel e que foi colocada em movimento por um cara chamado Edward Muybridge. O Muybridge foi o cara que estabeleceu essa conexão entre a fotografia e o cinema. Por que a gente diz que ele estabeleceu essa conexão? Porque o Muybridge, ele conseguiu movimentar uma imagem que estava estática. Como é que ele fez isso? Não é mágica. Como é que o Muybridge colocou essa imagem em movimento? Ele colocou diversos dispositivos fotográficos, diversas câmeras, né,
ao longo daquelas canchas de carreira, onde os cavalos correm, sabe? Então tem aqueles cavalos lá correndo e tal e tal. O Mambert colocou várias câmeras fotográficas ao longo dessa cancha de corrida. Então ele colocou essas câmerazinhas lá e tal. Elas foram disparando à medida que o cavalo ia passando na frente desses dispositivos, de cada um desses dispositivos. Existia aquelas rixas de apostas, né? Não é rixa de apostas. Naquele tempo, né, as pessoas iam para essas corridas de cavalo e elas apostavam. Então tinha muita gente apostando, dizendo que o cavalo não conseguia tirar as 4 patas do chão quando estava correndo. Por outro lado, tinha outros que diziam que sim, que o cavalo tirava as 4 patas do chão quando estava correndo na cancha. Então o Mambert fez esse experimento, né? Registrou a passagem desse cavalo por vários momentos na cancha e acabou, né, colocando elas para tocar uma depois da outra. Quando ele colocou para tocar uma depois da outra, ele levou 1 segundo para rodar elas. Então ele pegou 16 fotografias e colocou em 1 segundo. O que ele acabou criando com isso, né? Basicamente ele criou a imagem em movimento. E isso é a base para o cinema. É a base para o vídeo. É a base para a animação. Para tudo que se pensa em termos de vídeo, desde um clipe que vocês vejam no YouTube, de uma novela que vocês vejam na televisão, de um filme que vocês vejam no cinema, de uma série que está passando no Netflix, de um videozinho que vocês estejam no celular de vocês. Tudo isso, a base é fotografia. Então, quando a gente pega 1 segundo de imagem de qualquer vídeo, a gente tem no mínimo ali 24 frames. Isso quer dizer que cada frame equivale a uma fotografia. É como se fossem várias fotos agrupadas uma depois da outra em sequência, que quando colocadas para passar uma depois da outra, elas criam esse movimento. Aí veio finalzinho do século XIX, comecinho do século XX, surge a linguagem do cinema. E aí a gente sabe toda a história, né? Eu vou aprofundar isso com vocês depois. Mais ou menos nos anos 60, como eu estava falando antes, né? Surgem outras linguagens, né? Então, eu não vou citar todas, porque são muitas linguagens diferentes. Com o passar dos anos, principalmente no século XX, que foi o grande boom das novas linguagens por meio das artes, né? Surgiram muitas linguagens. Então, são inúmeras maneiras e inúmeros grupos de artistas que ousaram se expressar de outras maneiras, né? Então, a gente tem ali a land art, que é um trabalho que ficou conhecido como o Christo Javashev, que fazia o trabalho com a esposa dele, com a Jean-Claude, o Richard Long e o Robert Smithson, né? O que eles faziam, né? Eles faziam intervenções na própria terra, por isso que se chama de land art. Land art vem de a arte da terra do planeta onde a gente vive. Então eles faziam experimentos, faziam obras que, como por exemplo o Christo Javashev, ele fazia obras que se baseavam, por exemplo, no sentido de embalar prédios, né? Embalar coisas, ou embalar monumentos históricos, né? Então ele fazia as obras dele, e geralmente eram obras que levavam muito tempo para serem concluídas e exigiam um esforço de inúmeras outras pessoas, né? Que não eram artistas, né? Às vezes alpinistas, às vezes tinham engenheiros para planejar isso. E o Richard Long trabalhava mais com a questão da engenharia mesmo. Então ele parecia que eram obra de cavar na areia mesmo, né? De levantar um cômbro lá, enfim. Então ele fazia, tem um espiral, né? Que é o Spiral Jet, do Robert Smithson. Desculpa, não é do Richard Long, do Robert Smithson. Em que ele constrói uma espiral que vai da orla de uma praia até alguns quilômetros dentro de uma área, como se fosse um trapiche, só que um trapiche construído com terra. Só que não é uma coisa criada pela natureza, né? Às vezes a gente vê, né, tipo uma ilha se formar, né? Alguma coisa que se modifica com os efeitos da natureza, mas o que ele fez, e aí era uma obra proposital, né, que foi construída com esse propósito, de mudar o olhar que as pessoas tinham para aquele lugar. A gente tem também, e se der para a gente trabalhar
a questão da arte conceitual, que vem inspirada lá no que o Marcel Duchamp criou lá nos anos 1920, ou melhor, nos anos 1910, em que ele dizia que era muito mais importante a arte ter um conceito, e isso transformava também pessoas que tinham uma ideia, um conceito, em artistas, e não somente aquelas pessoas que pintavam ou desenhavam ou escreviam alguma coisa. Então, se a pessoa tivesse uma ideia e tivesse essa ideia de transformar aquilo numa obra de arte, ela também podia ser considerada artista. Mas é uma discussão bem aprofundada que a gente pode fazer num outro momento. A gente também tem outros caras que trabalharam com essa questão da arte conceitual, que é o Joseph Beuys, o Piero Manzoni, famoso pelas latinhas de merda, né? E a gente tem também a volta da pintura figurativa, e a gente tem ali o Francis Bacon e o Lucian Freud, que são dos principais expoentes dessa linguagem lá nos anos 60 em diante, dos anos 60 em diante. A gente tem também o grafite e a arte urbana, né? A gente tem o neo-expressionismo e o grafite, que são linguagens que surgiram lá no finalzinho dos anos 70 e explodiram mesmo nos anos 80. Então a gente tem a figura do Basquiat, que era um pintor muito familiarizado com a cena de Nova York, era um cara que morou nas ruas, né, e tal, e tem toda uma história trágica até, inclusive tem um filme. O Keith Haring, que era um cara que trabalhava com a questão dos grafites ali nos anos 80, né. A gente tem também depois alguns outros meios que a gente chama de novos meios, né, de se produzir arte. Então a gente tem lá a videoarte, a vídeo instalação, e aí a gente tem a Cindy Sherman, a gente tem o Nan Junipaque, a gente tem o Bill Viola, Pip Lothrist, a gente tem as esculturas em grandes centros também. Aí entram uns caras como Anish Kapoor, a gente tem o Ron Wick e o Jeff Koons também. Dessas linguagens, né, tipo, o que tem que ficar guardado para vocês, né? Isso aqui é só uma introdução, esse vídeo é só uma introdução a essas linguagens que a gente vai se aprofundar ao longo dos nossos estudos. Vamos se ater a essas linguagens do século XIX para cá. Então a gente tem fotografia, cinema, land art, grafite, neo-expressionismo, videoarte e novos meios, que são as esculturas de centros urbanos, né? Então são várias novas linguagens, existem outras também, né? Mas a gente vai tentar ver se consegue abordar pelo menos um máximo dessas linguagens que eu citei ao longo dos nossos estudos nesse ano. Vejam esse vídeo e que nas próximas semanas eu vou colocar algumas atividades e explicar mais algumas coisas para vocês, tá? Um abração para vocês e até nossa próxima aula. Falou!